Fala turma, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio incrível do Conversas A3, esse podcast do mercado imobiliário, o melhor podcast do mercado imobiliário. Então aí já se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos, porque cada conteúdo aqui é incrível e vai com certeza te ajudar a ser um profissional cada vez melhor para esse ramo e essa área que a gente tanto ama, não é isso, Nahara? Exatamente, sempre com muito assunto legal para aprender mesmo, assim, ajudar a turma aí do mercado. Muito bom. Show de bola! E hoje nós estamos aqui com o Manuel Estevam para conversar sobre um assunto que normalmente os corretores não conversam muito, não é? Normalmente é meio chato, né? Vamos ver aqui como que vai ser. Vamos ver como que ele consegue despertar o interesse da gente, né, nesse sentido, porque, claro, é um assunto que é muito pertinente, que sério, são né? taxas, impostos, como que o corretor pode consolidar a vida dele fiscal e tributária de uma forma honesta, justa, para que ele possa também, assim, não ter nenhum tipo de trava ou entrave para conquistar as coisas que ele busca e que ele almeja. Porque é muito importante, né? Não? Bem-vindo, Manuel. Bem-vindo, Bom demais. obrigado e gratidão por você estar aqui pra gente falando sobre esse assunto que, de fato, você com certeza conhece e você já respira ele há bastante tempo. Bem-vindo. Obrigado, Marcos, obrigado, Nahara. Prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um assunto que não é um assunto muito é muito procurado pelas pessoas, né? Ninguém fala assim, eu tenho que fazer, ninguém acorda falando, vou... Mas de verdade, eu acho que é porque falta o conhecimento. Porque a gente vê brilho no olho aí, né? Então, quando conhece, quando sabe, flui. Né? Eu costumo falar que assim, né? O Brasil ele tem uma questão cultural que é de não pagar impostos, Aí, né? ó. E tem também uma questão cultural que é de não procurar aprofundar muito nas coisas, não é mesmo? A maioria das pessoas olham as coisas de forma mais superficial. E a gente tem uma questão aqui que é a questão tributária, que é uma questão extremamente complexa, que os próprios profissionais como eu, que são contadores, têm dificuldade em muitos pontos, né? Recorrem a outros profissionais. Então você imagina o empreendedor, né? Aquela pessoa que está lá, que está buscando crescer e tudo mais, abrir um negócio, o quanto ele sofre, o quanto ele pena. O que acontece aqui para o segmento imobiliário é que a gente conseguiu trazer uma solução inovadora que traz isso de maneira muito simplificada e ajuda os corretores a pagar quase nada de tributo. Nossa, então, que maravilha. é uma notícia muito boa. Demais, solução aí. É uma É solução. uma solução para uma dor que as pessoas começam a ter essa dor depois que elas recebem talvez uma notificação, uma multa. Pode ser que seja aí que a pessoa comece a pensar mais a respeito, não é isso? Porque a gente já conversou aqui algumas vezes que o mercado imobiliário ele é um mercado que muitos dos profissionais vêm por necessidade. Quando ele está por necessidade, ele não está pensando em absolutamente nada de imposto. Então, assim, talvez destravar esse começo aí ainda possa ainda ser também talvez um dificultador. Como que você tem percebido isso, Manuel? Exatamente. A gente tem vivido no Brasil como um todo, né? E eu acho que após a pandemia, muitas mudanças em muitos setores e segmentos, né? O segmento imobiliário é um segmento que está em profunda transformação, né? Você tem desde questões tecnológicas que, por último, né, nos últimos anos, têm invadido o mercado imobiliário e mudado a forma de fazer negócio, como também dos atores, né, os próprios corretores. Se você pega há 10 anos atrás o perfil do corretor e olha hoje o perfil do corretor que nós temos, são profissionais completamente diferentes. Né? Então você tem hoje um profissional que ele conhece mais, que ele busca mais informação, que ele é mais jovem, né? Um profissional que eu entendo que é bem diferente do contexto que nós tínhamos lá atrás. Esse profissional, e a maioria deles, ele tem dificuldade de, às vezes, entender o processo inteiro de ser um empreendedor, porque o corretor ele precisa enxergá-lo, ele precisa se enxergar como um empreendedor, né? E esse empreendedor autônomo, né, ele precisa estar revestido de
todas as armas, né? Não só do conhecimento do mercado, do conhecimento do produto, do conhecimento de pessoas, porque muitas vezes ele é o psicólogo ali, né? Mas do conhecimento da sua área fiscal e financeira também. Então, o que a gente vê no mercado, às vezes, é profissionais que estão ganhando muito dinheiro, mas a sua vida pessoal está extremamente bagunçada, né? Então, ele, lá na frente, ele pode ter uma surpresa e um problema muito grande que ele vai ter que dispor de bem, que é o que eu falo que é o risco da ruína, né? Você vai acumulando patrimônio, lá na frente você tem um problema com o fisco e vai ter, porque hoje a gente vive o Big Brother fiscal. O que é o Big Brother fiscal, né? É o fisco enxergando todos os pontos da sua vida. Desde um plano de saúde que você faz, que a operadora de plano de saúde comunica para a Receita Federal, vocês que são de imobiliária, né? Tanto na administração como venda, também prestam informações para o fisco, né, através da DIMOB, o cartório através da DOI, né, os bancos através da DIMOF, que também apresentam as informações financeiras, as operadoras de cartão de crédito também comunicam para o fisco. Então você tem aqui todas as entidades comunicando as informações para um órgão que tem um Big Data, que está começando a fazer as conexões desses dados, né? Então as pessoas que não se preocupam com isso vão ter problemas, né? Mais cedo ou mais tarde. Né? E muito sério, né, Pedro? Sim. É muito sério, eu acho que tá tão sério que eu tô... Você tá falando e a gente já tá matutando aqui, né? Tô brincando, assim, mas vamos lá. É importante saber. Tem algumas realidades que são duras de engolir, mas a gente tem que saber que ela existe, que ela está lá. Exatamente. E o corretor, ele tem um papel fundamental nesse contexto. Por quê? Porque no mercado imobiliário, ele atende a pessoas que estão fazendo negócios ou comprando ou vendendo algum imóvel. Às vezes quem está comprando está vendendo um para comprar outro também, né? E o cliente geralmente também tem esses mesmos problemas, né? As mesmas dúvidas, né? Os mesmos questionamentos. Então lá na Imobtech a gente tem até clientes nossos que são corretores que levam para a gente os clientes deles para a gente orientar a questão tributária. Então, os corretores que já começaram a perceber que esse movimento é um movimento sem volta, né, estão mais conscientes, estão entendendo o papel dele como empreendedor também, esse corretor ele não deixa de fazer, né, o que precisa ser feito, né, que é abrir o seu próprio CNPJ. E olha, a gente está falando, por isso que você falou no início da questão do conhecimento, e é uma questão de conhecimento mesmo, porque atuar hoje como pessoa física ou informal é muito mais caro do que atuar como pessoa jurídica. Sem dúvida. É muito mais caro e traz muito mais prejuízo até para a relação. Então você pega assim, ó, imagina você se relacionando com um profissional autônomo e você paga algum serviço para esse profissional autônomo, algum serviço relevante. E a comissão hoje é relevante porque ela representa 5% do valor, 5 a 6%, né, do valor de uma transação, ou seja, é relevante. Então você está se relacionando com um profissional que recebe uma parcela relevante daquela operação. E no final do dia, você não recebe um documento fiscal daquele profissional. Então, ou você recebe um e-mail daquele profissional que é @gmail, né? Entendi. O cliente, ele tem uma visão assim de nada profissional, não é mesmo? Com certeza. Você vai no médico, por exemplo, paga uma consulta cara, ou vai fazer um procedimento médico caro, e no final o médico não te dá a nota fiscal ou o recibo correspondente. O que passa na sua cabeça, né? Então é esse o momento que a gente está vivendo, é um momento de despertar, de esclarecer para as pessoas o que é mais importante dentro desse jogo. O jogo não é para amador, eu costumo falar muito isso, né? Com certeza então disso. a gente precisa se profissionalizar, e o que nós estamos tentando fazer aqui, e a gente está puxando uma bandeira aqui sozinho por enquanto, né? E nós somos os únicos que estamos fazendo isso, que é desenvolver um ecossistema para atender especificamente o corretor de imóveis. Perfeito. Com uma visão contábil, fiscal, financeira, é de tentar esclarecer para esse público, para todos os corretores, o quão importante ele dele ser regular, né? O quanto é importante ele se preocupar com isso, ele começar a ver isso desde o início. E eu falo sempre assim, ó, é importante falar
em fazer o certo desde o início, porque tem muita gente que fala assim, entra na profissão e fala assim, não, eu entrei agora, então eu não vou mexer com isso agora não, vou deixar para fazer lá na frente. Sim. Mas esse pensamento é o que leva você a estar sempre postergando as suas decisões importantes, né? Então você tem que fazer o certo desde o início. E às vezes vai por medo, né? Não faz o certo por medo, igual você falou. Ah, vou pagar imposto, já vou não sei o quê. Não, deixa eu deixar isso para mais tarde que... É porque essa palavra arrepia, dinheiro, né? A palavra arrepia. Sim. Assim, vou pagar para alguém, estou sendo lesado. Talvez é esse que seja o sentimento, porque o brasileiro, muitas vezes, ele não vê o valor do imposto retornando para ele. Sim. E aí é esse que é a sensação que você fala, poxa, mas eu vou pagar para ter tanta corrupção assim, e aí isso pode vir a dar um desencaixe ali. Mas a gente tem que entender que as entidades e as instituições, principalmente fisco e tudo mais, são independentes, né? Sim. E aí, para isso, precisa-se dessa conscientização. Agora, e Manuel, eu fico pensando assim, ó, porque quando o corretor vai atender um proprietário, o proprietário ele também tem as dúvidas dele com relação ao fisco. Não é? Vou vender, como é que eu vou fazer? Se eu vou vender, se eu posso vender pelo preço cheio, se a gente pode escriturar por um preço abaixo. Valor diferente, né? Como que é? Então, assim, como que você trata também esse tipo de questionamento dos corretores? Eles costumam vir ou normalmente o corretor está só interessado como que ele vai tirar a nota fiscal? Não, costuma vir sim. E é interessante tudo isso porque às vezes você não precisa fazer errado para ter um resultado bom, né? Então, existem na legislação tributária hoje uma série de premissas que traz isenções fiscais. Ou seja, eu posso vender um imóvel e mesmo apurando o ganho de capital, ter isenção, né? Então você tem o exemplo de um imóvel que você vende e que você compra um outro imóvel num prazo de até 180 dias, né? Como também o único imóvel com valor de até 400 mil, como também imóveis anteriores, né? Com data anterior a 1969, que você tem isenção total. Então existem vários pontos na legislação que traz benefício fiscal. E muitas vezes as pessoas desconhecem isso, né? Então, pensa em, às vezes, tratar com um valor diferente de escritura, receber uma parte por fora, né? Isso é muito condenável. Por quê? Tanto para quem compra, então quem compra e está recebendo um valor de imóvel com um valor menor do que efetivamente ele está pagando, lá na frente ele vai ter problema. Por quê? O ganho dele vai aumentar, ou seja, ele está assumindo o risco do terceiro, né? E quem está recebendo o valor e que transmitiu uma escritura com valor menor do que aquele que efetivamente ele está recebendo, ele está com a parte do seu dinheiro sem lastro fiscal, porque ele vendeu por 100 e recebeu 150, então aquele 50 está sem lastro fiscal. Pra onde, né? E no final de tudo isso, não tem jeito. Assim, hoje o que a gente vive é uma evolução muito grande em termos de tecnologia, de processo de fiscalização. O Brasil é espelho no mundo inteiro em relação à tecnologia para a área fiscal. Você tem uma ideia? Que legal. É impressionante a gente ser espelho para isso. Sim. Ser espelho para outras coisas. Mas o Brasil é bom. É o que nós comentávamos antes de iniciar, né? Da questão do complexo do cachorro vira-lata, né? Então a gente acha que a gente sempre é ruim em tudo, né? Então, na área fiscal, de processos de identificação de ilícito tributário, o Brasil é número 1 da aula para países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Que legal. O nosso contexto aqui a gente tem lá na Receita Federal um software e um hardware. O software é apelidado de Árpia, que é uma águia de rapina, né? Uma ave de rapina, que consegue enxergar um camundongo a 3 km de distância, ou seja, tem uma visão muito apurada. Então, para você ter uma ideia, a relação que eles fazem, a analogia que eles fazem da tecnologia que ele tem lá. E o hardware, que é quem suporta todos esses dados que são capturados de todas as entidades que mandam essas informações para o fisco, é apelidado de T-Rex, que é o dinossauro, né, mais potente, né, que existiu na face da Terra. Então, ou seja, esse computador, supercomputador, que chama apelidado de T-Rex, e o software que roda nesse computador, que é apelidado de Árpia, são tecnologias muito avançadas e que conseguem fazer cruzamento de dados,
capaz de identificar as pessoas. Aí você fala assim, mas eu sempre trabalhei, né? Porque a gente começa a falar com os corretores, né? E os mais antigos sempre falam assim, olha, mas eu trabalhei a vida inteira dessa maneira. Por que eu vou mudar agora? Nunca deu nada. Nunca deu nada certo. e tudo mais, né? Eu gosto muito de falar isso. Falar, olha, o que te trouxe até aqui não é garantia que vai te levar lá na frente, né? O que a gente viveu até aqui não serve para te levar daqui até o ponto que você deseja chegar. Então, se a gente não mudar essa mentalidade e procurar fazer as coisas de forma correta, né, você vai ter muita dor de cabeça. E fazer o correto não significa pagar caro, né? Então, como eu disse, na pessoa física, hoje a tributação é 27,5%. Então, por que hoje os corretores de imóveis têm o maior número de informais dentre as profissões? Por quê? Foge desse... Ele não quer pagar tributo. Ele não quer pagar nada, como né? ninguém, como eu também não quero, você também não quer, ninguém Sim, quer sem pagar dúvida. tributo no Brasil, né? Sim. Então, o que ele faz? Atua como pessoa física. E por que é o informal? Até aqui não tem problema atuar como pessoa física. Desde que lá na sua declaração do imposto de renda, você informe aquelas receitas que você teve de comissionamento. Só que para informar aquilo na declaração de imposto de renda, o custo tributário é de 27,5%. Então, nós estamos falando que, então, mais de 1/4 do que ele ganhou de comissões, ele teria que deixar na mão do governo. Eu não vou fazer isso. O corretor que fizer isso também está maluco. Então, ele não faz isso. Como ele não faz isso, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu, durante esse ano inteirinho, recebi R$100 mil. Tá. Chegou no final do ano, tem que apresentar a declaração de imposto de renda sempre no início do ano, né? Lá no mês de março, abril, referente ao ano calendário anterior. Eu tenho que informar aqueles 100 mil. Mas se eu informar aqueles 100 mil, eu vou ter que deixar 27,5% para o governo, pagar de tributo. Então, o que eu faço? Não informo. Só que eu peguei aqueles R$100 mil e comprei um apartamento. Dei entrada num apartamento. Como que eu vou informar agora na minha declaração de imposto de renda que eu comprei um apartamento, que eu dei entrada de 80 mil no apartamento, se eu não estou falando de onde que vem a minha receita? Então, esse é onde o governo começa a identificar esses problemas. Isso cria um problema tão grande, porque a maioria das pessoas, o que quer? Né? Deixar uma vida melhor, um patrimônio melhor para os seus herdeiros, não é? Então eu estou construindo um patrimônio aqui, mas eu quero que lá na frente o meu herdeiro receba algo disso. Como é que o meu herdeiro vai receber algo que eu não tenho nem declarado? Então, em algum momento, vai ter algum problema. Agora, do lado contrário, a gente tem a atuação com o CNPJ. Hoje é possível, né? O governo Bolsonaro, em 2019, lançou um negócio que chama Sociedade Unipessoal. O que é essa sociedade unipessoal? É eu poder abrir uma limitada, que antigamente só podia com 2 sócios, né? Poder abrir com um único sócio. E diferente da Eireli, que era um termo que a gente falava bastante, um tipo de sociedade que tinha, que hoje não tem mais, depois que veio a unipessoal, a Eireli exigia a Eireli também é um tipo de sociedade com um único sócio, mas exigia um capital mínimo, exigia 100 salários mínimos para você abrir uma empresa. Então, como que o microempreendedor vai abrir ali uma empresa? Informal sempre, né? Então, o próprio governo dificultava Fazia isso. Fazia acontecer. muito, né? Então, a pessoa já tem uma dificuldade tremenda de assimilar que tem que pagar tributo. Agora, eu tenho que pagar tributo e para eu me regularizar, eu tenho que comprovar essa composição de capital, então isso dificultava muito. Em 2019, então, veio a sociedade unipessoal. Essa sociedade permite abrir uma empresa com capital de R$1, né? Com um único sócio, ilimitada, né? Então, é uma facilidade muito grande. E a gente tem, dentro da forma de tributação no Brasil, porque a pessoa jurídica no Brasil escolhe a maneira de pagar o tributo. E o caso do corretor de imóveis, ele pode pagar os tributos pelo Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele tem uma tributação favorecida. Então, eu posso ter, por exemplo, um corretor de imóveis que ganha até uma média de 15 mil por mês, pagando 6% de tributo.
Então, assim, é muito barato. Eu vou É pagar muito 6%. Dos 20 e Dos tanto, 27,5%. Dos né? 27,5%, você tem uma economia de mais de 20% e fica regular. Então, você vai lá, paga os 6% dentro do Simples Nacional. A diferença, você retira para a pessoa física como distribuição de lucro e pode fazer o que você quer fazer. Porque a distribuição de lucro, até hoje, não é tributada. E os projetos que tem de tributação, que vai ser tributada a distribuição de lucro, ela beneficia o pequeno empreendedor. Então, os projetos que tem hoje lá para serem aprovados, para tributar o lucro novamente, ele beneficia Não vai ser uma microempreendedor. bitributação? Para quem não é microempreendedor, vai ser uma bitributação. Por isso que se tem uma resistência muito grande, né? Porque você já tem uma tributação na pessoa jurídica e depois teria novamente na pessoa física. Mas não é uma preocupação dos corretores, porque eles vão ficar isentos de qualquer forma. Então, vale muito a pena abrir a empresa, tributar os 6% e retirar o dinheiro para poder adquirir tudo que ele precisa fazer na pessoa física. Por quê? Porque o dinheiro que ele recebe da pessoa jurídica, que é essa distribuição de lucro, na pessoa física não tem tributação nenhuma. Então, é um rendimento isento e não tributável. Sim. Então, quando ele vai fazer a declaração de imposto de renda lá, ele pode falar, olha, ele recebeu 100 mil, pagou 6, sobrou 94. Ele vai lá e vai falar, ó, os 94 foi distribuição de lucro que eu recebi. E vai poder informar lá o patrimônio que ele adquiriu com aqueles 94. Então, no início, algo que parecia muito complicado, no final vai se tornando simples e mais palatável. Por quê? Por causa da informação. E a dificuldade hoje nossa no segmento imobiliário é que os corretores não têm essa informação. O nosso grande desafio na Imobtech é fazer, né, é levar o nível de consciência dos corretores. Então, o nosso desafio é educacional, é como o de vocês aqui. É de levar informação, é de esclarecer, é de deixar tudo mais claro para o corretor, porque ele está na informalidade, achando que está fazendo algo bom, mas está fazendo algo muito ruim, sem saber que existe um caminho muito melhor. Eu entendi. por falta de conhecimento. Total. Mas assim, realmente, esse tipo de assunto, ele não entra muito na cabeça dos corretores, porque o corretor está sempre pensando em venda, está pensando no próximo cliente. Ele gosta de atender. É o bom movimento, corretor. né? Ele Sim. gosta de divulgar, de relacionar, de conectar. Esse que é o grande lance do corretor, né? Sim. Como que, então, que esse assunto pode vir a não atrapalhá-lo, né, dentro da profissão, para ele não ter que ficar pensando nisso também? Sim. Porque eu acho que quando a gente começa a pensar nesses assuntos, eu não sei, eu começo a ficar triste. Aí, ó. Aí assim, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que falar assim, nossa, não sei, assim, a energia vai diminuindo um pouco, sabe? É Mas então, verdade. assim, como que o corretor consegue ter esse tipo de brilho? E esse é exatamente esse propósito que a gente tem, que é de fazer o corretor focar nas vendas, que é focar no core, né? Focar naquilo que vai trazer valor agregado para ele, né? E deixar todo o resto para a gente cuidar, para a gente fazer para ele, né? Então, qual que foi o grande desafio nosso dentro da Imobtech? É trazer uma solução, primeiro, que atenda efetivamente esse profissional, que seja barato. Por que é ser barato? Porque o corretor, como é um profissional autônomo e que tem sazonalidade no seu recebimento, Sem né? dúvida. Você tem corretores que têm um fluxo maior, né? E melhor ali, uma estabilidade maior, mas você tem momentos em que não houve a venda, não recebeu o valor que deveria receber e tudo mais. Qual que é a grande dificuldade? É que esse profissional tem muita resistência de se comprometer, e está certo, né, de se comprometer com gastos fixos elevados. Então, o nosso grande desafio é fazer, olha, a gente precisa trazer uma solução muito bacana, que atenda a necessidade dele, mas tem que ser um custo muito baixo. Então, nós trouxemos através de um aplicativo, né? Então, a gente embarcou muita tecnologia para poder não ter gente ali por trás fazendo, mas um atendimento humanizado, mas tendo a máquina, os sistemas processando tudo. Então, hoje a gente tem uma plataforma, Marcos, que permite o corretor não se preocupar com essa parte fiscal, com essa parte toda. A gente faz tudo e entrega para ele tudo prontinho dentro de um aplicativo de forma muito objetiva. Então ele tem nota fiscal, ele tem a guia de tributo ali,
ele tem avisos para poder notificá-lo da data de vencimento do tributo. Se ele não pagou, olha, você esqueceu de pagar, tem que pagar. Então, a gente monitora toda a empresa. Declaração de faturamento, que hoje é um item que às vezes vai fazer um financiamento, o banco pede, né? Olha, eu preciso da declaração de faturamento, preciso da assinatura do contador, né? Isso tudo é automatizado dentro do aplicativo. Quase como se fosse um personal, um contador personal. Assim. Exatamente, na palma da mão dele. Então, e o que a gente trouxe também de interessante é que e essa é a nossa origem, né? Esse é um ponto engraçado, porque eu sou contador, né? Eu sou da MAPA. A MAPA é um escritório de contabilidade e de auditoria aqui de Goiânia, né? O maior do Centro-Norte, né? Hoje a gente tem mais de 500 colaboradores. E a nossa preocupação desde o início sempre foi muito fiscal. Por quê? Porque é a nossa origem. Eu sou contador, eu estou pensando sempre em ajudar as pessoas a pagar menos tributo, né? E ter um resultado melhor. No final do dia, o que a gente observou? Que embora seja um propósito muito nobre, ninguém quer pagar tributo. Ninguém está muito... Independente de ser pouco ser baixo ou não, né? Ninguém está querendo isso, né? E as pessoas têm um certo receio, né? A gente começou brincando aqui, falando, né? Ninguém quer conversar com o contador, porque o contador é um chato, e ninguém quer falar de tributo, porque tributo dói no bolso. E o que a gente foi percebendo é o seguinte, olha, nós criamos uma solução fiscal, mas o fiscal é chato. O fiscal, ninguém quer falar. Então a gente foi pensar o seguinte, olha, qual que é a dor que existe na jornada desse profissional? Porque nós temos que dar mais coisas. E aí é onde a gente foi identificando outras soluções que é de necessidade desse profissional e que a gente foi compondo dentro desse pacote. E a gente criou um banco do corretor. Nós hoje temos o primeiro, né, banco digital voltado para o corretor de imóveis, que é o Imobtech Bank. É um banco digital, igualzinho Nubank, igualzinho o Banco Inter, você tem todas as funcionalidades, só que é um banco nichado. Qual que é a diferença do banco nichado? A gente leva a solução para o corretor. Quais soluções? Então, qual o grande problema do corretor hoje? Receber a comissão. Perfeito. Não é? Geralmente você tem mais de um corretor envolvido no processo de venda. Quando o cliente que já acha ruim pagar a comissão tem que pagar 2, 3, 4, 5 pessoas mais a imobiliária, o cliente já fica puto da vida. O que nós facilitamos? Nós fizemos uma pagadoria. Então o cliente faz um único pagamento e a gente splita esse pagamento, a gente divide esse pagamento para cada um dos beneficiários de forma automática. Então o cliente pagou, no mesmo momento que o dinheiro cai na conta, ele já splita, ele já manda para cada um dos beneficiários. Mas como que você... Tá vendo? E aí? E aí, né? Onde eu pego essa informação, né? De onde vem isso? Não, assim, ó, na verdade, assim, cada negócio tem um tipo de combinação, vamos falar assim. Como que vocês vão por negócio? Eu obedeço sempre a regra do cliente. Eu capturo, como é que funciona o nosso negócio, né? Eu entro lá na A3 e capturo a sua venda. Eu capturo a minha plataforma, comunica com a sua plataforma ali depois de aprovado na Secretaria de Vendas, que já tem tudo definido de quem são as partes, e eu capturo exatamente aquela informação. Então eu sempre utilizo a regra de negócio do cliente. Então, o cliente quer dividir em 100, o cliente quer dividir ou não quer dividir, é assim ou assado. O que ele me mandar fazer, eu faço. Então eu pego exatamente a venda que está lá na imobiliária e replico isso para cada um. A minha pergunta já seria outra. E aí o vendedor vai lá, né, vai transferir, ele vai ter um comprovante único para um CNPJ só, e aí? Ele vai declarar que ele pagou para aquilo lá? Não, ele vai declarar que pagou para cada um daqueles beneficiários. No contrato de intermediação, que é uma das alterações que tem quando a gente entra com a imobiliária, no próprio contrato de intermediação, você tem lá as cláusulas que a gente inclui, permitindo, autorizando, né, que o devedor, né, quando liquida aquele pagamento, ele está pagando todos os envolvidos naquele contrato, e permitindo também a antecipação, que essa é uma outra grande solução que a gente traz, que é o quê? O corretor vende parcelado, só que ele tem necessidades hoje, né? E como ele já veio de um momento ali sem vendas, ele está precisando de dinheiro, tem dinheiro para receber, só que no futuro. Então a gente veio trazer também a possibilidade de antecipação desses valores. Então a solução ela é muito bacana, ela traz o que o cara tem a receber,
que também é uma transparência muito legal, que é assim, ó, hoje a maioria dos corretores, como é que ele controla o que ele tem a receber? Num papel, os mais organizados têm uma planilha, e os mais avançados controlam na cabeça. Quem tem memória boa, não é? Quem tem memória boa controla a cabeça. Não é o meu caso. Esse é bem do futuro mesmo. Porque... Não é o meu caso. Mas a gente, dentro do banco digital, dos corretores, que é o Imobtech Bank, a gente traz o extrato de comissionamento, que é o quê? Todas as vendas que ele fez, o que ele tem para receber, o que ele já recebeu. Como é um banco nichado, eu fico pensando assim, que realmente seja muito facilitado, porque o relatório já vem nichado, já vem específico para aquilo, sabe qual que é a venda, de qual que foi a pessoa, quem que fez a parceria junto, quem que despachou. Dando tranquilidade mesmo. Muita tranquilidade. Né? E a solução, a gente não para por aí. Então, além de possibilitar a antecipação, fazer o split, que é facilitar a jornada do cliente da imobiliária, da própria imobiliária e dos corretores, né? Possibilitar a antecipação, fazer a pagadoria e trazer o extrato de comissionamento, a gente está expandindo isso para as imobiliárias também. Então, possibilitar que a própria imobiliária antecipe a comissão dela também, possibilitar que a imobiliária que trabalha com locação, com administração, possa ter também essa pagadoria para facilitar, porque hoje você tem que emitir um boleto para o inquilino paga, cai na sua conta, você concilia, depois manda para o proprietário. A gente está automatizando esse processo para poder fazer um único processo, né? Então o inquilino pagou, o dinheiro já vem para a imobiliária e já vai para o proprietário. Possibilitar ao proprietário antecipar essa carteira de recebível que ele tem, porque ele tem um aluguel ali, um direito de receber aquele aluguel também na linha do tempo. Então a gente está trazendo a possibilidade dele antecipar e da administradora antecipar a sua taxa de administração também. Por quê? Às vezes a imobiliária tem um projeto para assim, eu quero fazer uma expansão, eu quero fazer uma reforma, eu quero fazer um investimento assim ou assado, tem um valor para receber, então ela pode antecipar e trazer esse valor a valor presente. A ideia nossa é trazer soluções para os corretores e imobiliárias, colocar esses dois no centro, né, trazendo soluções tecnológicas que possam melhorar a sua jornada. Então a gente tem cliente, por exemplo, que já está trazendo e tratando isso como regra de negócio. Só fazemos por meio da pagadoria. Entendi. Então por quê? Porque isso eleva o nível de relacionamento com o próprio cliente. E, inclusive, assim, melhora o relacionamento com o corretor da empresa, né? Porque você não vai precisar de ficar fazendo ou dando jeitos ou comprando uma nota fiscal de fora, porque isso acontece dentro do mercado imobiliário. Corretores compram notas fiscais para passar para a imobiliária para a gente conseguir fazer o pagamento daquilo, né? E tem problemas assim também, Marcos, que a imobiliária recebe a comissão. Muitas estão dessa forma. A imobiliária recebe a comissão para depois passar para o corretor. Quando ela recebe essa comissão, ela teria que emitir a nota de 100%, porque o dinheiro está caindo 100% na conta dela. Se ela fizer isso, ela vai pagar tributo sobre uma parcela que não é dela. Sim. E depois ela tem que fazer o pagamento para o corretor. E aí ela tem que descontar esse tributo do corretor. E se o corretor tiver que emitir a nota para ela novamente, ele paga mais outro tributo. Então isso acaba trazendo bitributação para a cadeia. Então a nossa solução visa trazer, né, essa tranquilidade para esses players, de maneira que facilite todo esse processo de recebimento, de não tributar duas vezes, né? De não assumir responsabilidade pelos outros, né? Tem casos de corretores, os gerentes, por exemplo, o que tem a empresa, né, que emite a nota fiscal, ele emite a nota fiscal para todo mundo, né? E ele cobra para poder emitir aquela nota fiscal. Só que aquilo é ruim para ele e para quem recebe, mas eles não sabem disso, né? Então agora vai saber. Para quem recebe sem emissão de nota fiscal... Peraí só um pouquinho. Vocês querem saber? Vamos falar, não vamos falar? Porque tem aquele negócio assim, ó, eu não sabia, eu tava tranquilo. Melhor. Eu fazia porque eu não sabia, mas agora se fizer, tá sabendo que tá errado, né? E isso é uma prática comum, né? Geralmente concentra em um ali o recebimento e a emissão da nota fiscal. Então ele recebe pelos outros e depois repassa esse dinheiro. Mas é ruim para os dois. Para quem recebe, por quê?
O Simples Nacional, ele tem uma característica que a alíquota ela vai aumentando de acordo com o volume de recebimento. Como você está concentrando o recebimento dos outros, seu faturamento sempre tende a ser maior. Depois que aqueles outros parar de emitir nota com você, sua alíquota vai estar lá em cima e você vai pagar imposto alto e até o seu próprio imposto. Porque se eu estivesse pagando, por exemplo, em cima de 15 mil, eu estou pagando 6%, mas eu estou emitindo nota para todo mundo. Então, eu não estou pagando sobre 6, eu estou pagando sobre 8, sobre 10. Né? Então, isso prejudica ele próprio e também quem está recebendo. Porque quem está recebendo tem o desconto, porque a pessoa que emitiu a nota cobra um valor para poder emitir. Ele paga o tributo através dos descontos, só que o fisco não está sabendo disso, porque ele ainda fica informal. Além de suportar o custo do tributo, ele fica informal. Então é um grande problema. Eu posso, assim, tipo, às vezes eu tô, assim, tipo, trabalhando aqui numa solução, como um bom brasileiro. Assim, depois ele não poderia encerrar essa empresa e abrir uma nova para ter uma alíquota mais baixa e tudo mais? Ele pode até fazer isso, não é impeditivo dele fazer isso, né? Ele vai lá, encerra aquela empresa, abre uma outra empresa e começa ali novamente uma jornada. Ele pode fazer? Pode fazer. Só que existe um negócio que a gente chama de propósito econômico. Tá. Tudo que se vai fazer na parte tributária precisa ter um propósito, né? E quando não tem propósito, quando o objetivo é para sonegar, para pagar menos ou não pagar, isso pode ser questionado. Então, qual que é o motivo de você fechar uma empresa e abrir uma outra empresa com o mesmo objeto, com o mesmo sócio e começar a jornada tudo de novo? Não tem propósito. Não tem propósito econômico. Então, pode ser questionado? Pode ser questionado. Tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que fazem isso. Mas não é o adequado. Primeiro porque ele também tem custos para fazer essa operação, para encerrar uma operação, para abrir outra operação. E segundo que ele vai ficar com um rabinho ali, que pode ser questionado em algum momento. E aí, para abaixar essa faixa, também tem que fazer uma manobra? Ou... Para abaixar a faixa, como que é o Simples Nacional? Ele considera a média dos últimos 12 meses. Então ele teria que, se ele tinha um monte de gente emitindo nota para um monte de gente, né? E de repente para todo mundo de emitir nota com ele, né? Essas pessoas mudam, ou não querem mais fazer, ou assistiram o podcast e falar, eu sei que eu tenho que abrir empresa, vou abrir empresa, né? Então, essa pessoa, para ela reduzir a alíquota, ela vai ter que voltar à alíquota, que era a primitiva dela, vai ter que decorrer pelo menos 12 meses. Entendi. Tá. Porque ele vai pegando sempre a média dos últimos 12, sempre a média dos últimos 12. Você sabia que você ia ser contador desde sempre, assim? Então, eu sabia que eu sempre soube que eu seria empreendedor, né? Tá. E eu sempre acordei pensando que eu criaria alguma coisa muito nobre. Sempre pensei dessa maneira. Então, desde muito cedo, os meus pais são da Bahia, os meus pais são migrantes, vieram para Goiás para ganhar a vida, porque lá eles passavam necessidade, eles passavam fome e tudo mais. Eles casaram e vieram na semana seguinte. Meu pai trabalhou como pedreiro, primeiro como ajudante de pedreiro, trabalhou em fazendas como peão, desmatando a roça, essas coisas, fazendo roça e tudo mais. E depois foi para a construção civil. Minha mãe lavava roupa para os outros e tudo mais. E chegou um momento que eles abriram uma mercearia, um mercado, lá na Vila Brasília, né, em Aparecida de Goiânia, abriram um mercadinho lá. E eu nasci dentro desse contexto, de um mercado, um mercadinho, secos e molhados. Então, eu brincava, lá vendia desde dose de pinga a panela de pressão. Então, é um negócio muito diversificado. Um Carrefour, quase. E eu sempre vi ali no meu pai e na minha mãe, embora não tivesse estudo, porque meu pai e minha mãe não estudaram, né? Eles são alfabetizados, mas, assim, semi-alfabetizados, né? Sabe ler e escrever, mas tem as suas limitações, mas eu sempre vi na minha mãe e no meu pai um grau de empreendedorismo gigante. Meu pai sempre estava inovando lá, colocando uma maquininha para assar um frango, quebrando aqui, abrindo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo um pão de queijo para poder vender, acordando de madrugada para poder assar o pão de queijo para poder vender no comércio. Então eles sempre fizeram muita coisa. E eu cresci dentro desse espírito. Pra você ter uma ideia, com 8 anos mais ou menos, eu fazia... lá em casa tinha um moinho, sabe? Aquele moinhozinho assim, né? Então, eu comprava os temperos na feira, né? O açafrão, a pimenta do reino.
tal, aquelas coisinhas tudo, moía ou fazia os frasquinhos, colocava na embalagenzinha, grampeava numa cartolina e fazia aqueles, sabe? Não sei se lembra de no supermercado antigo, tinha aqueles negocinhos, uma cartolina assim e os temperinhos assim. Eu fazia aquilo, botava numa bicicletinha que tinha e saía vendendo nos outros comércios. Vendia lá pro meu pai, né, no comércio dele, e vendia pros outros comércios também. Depois eu fui reciclador, eu saía catando coisas na rua de reciclagem, né? Juntava pra poder vender, né? Lata, essas coisas, né? Tudo mais. Você é filho único? Não, eu sou o mais novo, né? Nós somos 3, eu tenho 2 irmãs, né? O mais novo é o mais tranquilo, né? E eu sempre tive esse espírito, sempre tá fazendo coisa. Então, por exemplo, lá tinha muita obra ali perto de casa, os vizinhos construindo e tudo mais. Chegava um caminhão de areia, botava areia ali fora, eu já ia lá bater na porta para poder levar a areia para dentro, né? Então, eu sempre fiz muitas coisas. Comecei a trabalhar fora aos 14 anos, no Tribunal de Contas dos Municípios. Ou seja, já com números, foi aí, já vendo planilha, já alinhando o número. E eu sempre, o Projovem, né, era Projovem. O Projovem, naquela época, não queria nada, né? Os meninos eram tudo, ia pra lá poder brincar e tal, fazer bagunça e tudo mais. Não, eu levei sempre muito a sério isso, né? Então, eu fiz um network muito bacana, eu fiz relacionamentos. E eu construí um relacionamento com o Dr. Frederico, que era um auditor, e que me ajudou, né? Então eu falo, minha vida profissional começou ali aos 14 anos, né? Então eu fui fazendo um bom trabalho e eu fui ganhando respeito das pessoas, todo mundo gostava de mim e tudo mais. E eu cheguei a ser indicado, quando eu completei os 18, que tem que sair necessariamente, né? Eu fui indicado pelo Dr. Frederico a uma empresa do irmão dele, que era o Laboratório Padrão, que era do Dr. Murilo, né? Um dos sócios lá. E eu entrei lá. Só que na minha família, como a gente era muito pobre e minha mãe e meu pai não tinham muito estudo, qual que era o desejo deles? Os filhos precisam ter ali uma profissão. Então, nós todos fizemos cursos técnicos. Por quê? Para poder ter uma profissão logo e trabalhar. Então, a minha irmã Vera, que é a mais velha... O que eu acho que deveria ser o correto, sabe? A pessoa ganhar sustentabilidade financeira primeiro e depois ela optar, inclusive, se ela vai para um curso profissional. Sim, mas é dolorido, assim, para o adolescente ali, né? Porque, por exemplo, eu fazia 8ª série com todos os amigos ali. Quando chegou para fazer o primeiro ano, todo mundo vai para o colegial, né? E eu fui para o curso técnico de contabilidade, né? Entendi. Por quê? Porque a minha irmã já tinha feito, as minhas 2 irmãs, né, que são mais velhas, já tinham ido para esse caminho. São contadoras também? São contadoras. A minha irmã mais velha é contadora do estado de Goiás, né, da Cefaz. E a minha irmã do meio fez o curso técnico de contabilidade, mas depois foi para a área de comunicação. As informações privilegiadas, gente, lá. Já tô sacando como é que funciona, assim, como que isso dá certo, essa corrente, assim. Na Vera tem engrenagem, ela é espetacular. Mas foi engraçado, e eu entrei na MAPA, e a história começou tudo aí. Quando eu entrei no Laboratório Padrão, eu comecei a fazer faculdade de Ciências Contábeis. Em um determinado momento eu falei, olha, eu saí de férias lá do laboratório e falei, gente, eu não vou voltar mais para lá. E o pessoal gostava muito de mim, eu fazia as coisas muito certinho, era bem responsável ali. Mas eu falei, não vou voltar mais. Agora eu vou entrar no curso de ciência contábil. Agora eu vou entrar numa empresa para trabalhar na área, né? Eu entendi que isso era... E agora a gente vê muito isso, né? Mas lá na época eu não tinha muita noção disso, mas eu tinha uma convicção desse negócio. E contabilidade, sem a prática, você é um Zé Ninguém. Então, eu fui sair, pedir demissão, falei, olha, já avisei, falei assim, não volto de férias mais, eu estou pedindo demissão, então no final das minhas férias aqui eu já estou buscando outra coisa. E consegui entrar na MAPA. A MAPA, que hoje é a empresa a qual eu sou sócio, eu comecei como trainee em 6 de junho de 2000, sem saber absolutamente nada de contabilidade, sem saber nada de contabilidade. Então eu entrei lá como trainee, hoje nós somos 5 sócios, que são os 5 sócios que têm uma parcela mais relevante da empresa, embora a companhia toda nós somos em 13 sócios, né? Entendi. Mas nós temos 5 sócios que possuem uma participação maior. Eu sou um desses 5 sócios e o único que veio de estagiário. Comecei como estagiário lá. Que legal. E fui crescendo. Mas um dado momento, essa minha veia de empreendedorismo, eu comecei na auditoria. A MAPA no início era auditoria e tinha um dos fundadores que
o doutor Márcio que tinha a parte do jurídico, então era auditoria e jurídico. Só que como auditor, o que eu via nas empresas? Que muitos problemas que eu identificava e que apontava ali como auditor, que era o meu trabalho, tinha a ver com o profissional de contabilidade, a falta de conhecimento. Então eu fui identificando isso e falei assim, gente, se a gente fizer um escritório de contabilidade com uma qualidade bacana, eu acho que nós vamos crescer muito. Olha que legal. Cara. E aí eu apresentei essa ideia lá, mas na época não foi bem acolhido, porque a Mapa já tinha tido uma experiência com contabilidade, não foi legal. E eu falei, olha, eu acredito muito nisso e eu vou sair para poder fazer isso. Pedi as contas, né? Isso foi em 2005, eu entrei em 2000, em 2005 pedi as contas e fui empreender. Abri um escritório de contabilidade chamado Fortiori. E deu muito certo. Eu fui com um objetivo de fazer contabilidade em company. E a gente foi inovador também nesse período, porque a contabilidade era sempre convencional em 2005. O que era o convencional? Fechava lá com vocês da imobiliária e eu fazia a contabilidade, o normal era fazer a contabilidade lá do escritório de contabilidade. Pegava uma eu fiz diferente, eu comecei a fechar e colocar a gente dentro do cliente para poder fazer a contabilidade. Então, o que eu chamei de contabilidade em company, né? Ou seja, o time lá dentro. Foi uma ideia sua ou você captou ela de algum lugar? Então... Ou foi só de percepção de mercado? Eu acho que era um movimento que eu acho que estava começando, não aqui em Goiás, talvez fora, né? Mas era uma coisa que eu percebi o seguinte, porque nós atendíamos clientes de médio porte, de um porte maior, né? Eu percebia que a contabilidade para essas empresas não faria muito sentido ser no formato tradicional. Eu entendi. Né? Então, você ter ali uma pessoa junto, você tinha muito mais agilidade, muito mais informação em tempo, né? Então eu entendi que isso faria muito sentido. E deu muito certo, a gente cresceu muito rápido. Hoje, essa operação nossa de contabilidade representa mais de 60% da nossa receita total do escritório. Olha então, que legal. Depois, uma ideia sua. Depois, no final, né, a gente voltou, a Fortiori voltou, né? Eu fui convidado a voltar para a Mapa, e aí já voltei como sócio. E o negócio cresceu muito e graças a Deus hoje é uma operação muito rentável. Essa empresa tem mais de 500 colaboradores, né? Uma ideia que nasceu lá atrás e que prosperou, né? Junto com a ajuda de todos os sócios ali, né? De todo mundo que é muito empenhado nesse... Foi bem corajoso, né? Porque aí o pessoal da Mapa na época, não quero, porque isso vai dar trabalho, inovação, não sei o que, aí você vai lá, faz, fala, não, então agora vem cá, deu certo, vem cá, vamos ficar Foi muito bacana, assim, foi muito desafiador, porque esse ano que eu saí foi um ano que mudou a minha vida, assim, eu tive uma mudança muito grande, porque assim, eu sempre gostei de docência, eu fiz inclusive docência universitária para dar aula. Como eu trabalhava com auditoria, a gente atendia muitos clientes fora do estado de Goiás, eu nunca conseguia conciliar. Quando eu pedi para sair, montei a operação aqui em Goiânia de contabilidade, eu falei, agora dá. Então eu comecei a dar aula na Alfa em 2005. Que bacana, mano. Só que naquele ano eu namorava com a minha esposa, Roberta, e a Roberta ficou grávida. E aí, a vida foi de cabeça para baixo. Mudou assim. Talvez isso também, assim, porque Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Não sei, é um ditado mais ou menos assim, não é? É esse mesmo. Então, quando você tem essa necessidade de crescimento, porque eu lembro até hoje, a gente foi alugar uma casinha, né? Lá perto da minha sogra, para minha esposa ficar do lado, para ser cuidado e tudo mais. Só que era uma casinha muito derrubadinha, assim, sabe? E eu sentei lá naquela casinha, aquele dia, olhando aquela casinha toda derrubadinha ali, um quintal gigante, cheio de mata. Eu falei, eu já me imaginei ali carpindo ali no final de semana, né? Eu falei, gente, esse negócio não é pra gente, não. Eu falei assim, ó, vamos alugar um apartamento. Aí nós alugamos um apartamento lá no Eldorado. Eu ganhava, naquela época, R$500, era o meu prolabore lá na Fortiori, nessa empresa de contabilidade que eu abri lá, que saí da Mapa poder abrir. R$500. O aluguel mais o condomínio custava R$750. Então, assim, eu não tinha nem para pagar o aluguel e o condomínio. Entendi. Em 2 anos, esse negócio virou, assim, completamente. Aí eu já saí de lá comprando uma casa, um condomínio fechado. Então, eu cresci muito em 2 anos. Talvez por ver tudo aquilo ali acontecer, eu falei assim, agora eu tenho que fazer esse negócio crescer e desenvolver. Então eu tive pouco contato, por exemplo, com a minha filha, minha primeira filha, porque eu trabalhava
dioturnamente, assim, muito esforço, viajava muito, corria muito e tudo para que o negócio desse certo mesmo. E no final deu certo, graças a Deus, caminhou tudo pro lado certo, né? Mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Ó, na faculdade, pra você ter uma ideia, eu entrei em 98 na Católica e saí em 2002. Nesse período de 98 a 2002, não existia na grade curricular do curso de Ciências Contábeis, que é um absurdo, não existia matéria de área tributária. Então os alunos saíram de lá sem saber nada. Eu fazia o 5º período e eu tive uma ideia, porque eu já estava trabalhando na MAPA, já atuando na prática e já sabia um pouco de tributo. Uhum. Eu tive uma ideia de ajudar os alunos a aprender sobre tributo. Fiz um projeto, apresentei para o coordenador do curso, que na época era Brasilino, que depois ficou muito meu amigo. Apresentei para ele e falei: Brasilino, eu tenho interesse em dar aula aqui no final de semana, no sábado, montar uma turma para ensinar os alunos tributo, porque eu sei que é dificuldade para eles e não ver, e eu acho que isso é muito importante para o mercado de trabalho. E eu fiz esse projeto 4 finais de semana. Eu dava aula, eu fazia o 5º período, eu dava esse curso para pessoas que estavam no 9º, 10º período saindo, eu fazia o 5º período. Então isso me deu um conceito muito bacana lá na PUC, né? Depois fui convidado até para dar aula lá e tudo. Ajudei muita gente naquela época, né? Tinha pessoas, inclusive, daquele grupo que foi trabalhar na MAPA, né? Então foi muito bacana, assim, foi um projeto muito legal, mas que eu acho que nasceu assim muito dessa veia empreendedora que eu acho que eu aprendi com meus pais lá no comércio, vendo eles lá, mesmo sem estudo, mas com muito objetivo, com muita garra de desenvolver as coisas, né? E você acha que, assim, que essa história da veia empreendedora tá, inclusive, na Imobtech? Você hoje, que é o sócio que está à frente, como que vocês dividem essas funções lá dentro da MAPA? Sim. Como é que surgiu a Imobtech, né? A gente tem um cliente muito grande no segmento de multipropriedade. E esse cliente, ao invés dos corretores, lá tem os consultores e captadores. Então, sim, ele tinha mais de 1.000 consultores e captadores. E esses profissionais estavam com muita dificuldade para poder se regularizar, porque são PJs, né? Deveriam ser, na época, emitir nota fiscal, pagar o tributo e tudo mais. E eu atendi esse cliente e ele me chamou lá e falou: olha, eu precisava que você nos ajudasse aqui a ver uma solução para esses profissionais. Eu entendi tudo como funcionava e criamos uma solução para eles. E aquela solução foi muito bacana, que a gente criou uma solução chamada XMEI. E essa XMEI era para atender esses profissionais, que em sua grande maioria eram MEIs, né? Perfeito. Só que veio a pandemia, isso foi em 2019, 2020, veio a pandemia, turismo foi o primeiro a ser destruído e o último a retornar. Então aquele projeto todo foi por água abaixo. Então era um projeto que nós criamos que acabou. Então naquele momento a gente teve que fazer uma pivotagem muito rápida. Aí a gente falou: ó, o turismo acabou, mas o mercado imobiliário tradicional aqueceu. Perfeito. Então a gente mudou, falou: agora vamos setar no mercado imobiliário. E aí viramos para o mercado imobiliário com esse objetivo. Então foi uma ideia que nasceu dentro da MAPA, eu encabecei isso desde o início e depois, como foi tomando forma, eu fiz uma opção, né, de fazer uma transição, de sair 100% da operação da MAPA para cuidar desse projeto, né, e hoje eu estou 100% dentro desse projeto. A Imobtech é da MAPA Parque, a nossa empresa de participação, e eu sou o sócio que está à frente, né, o CEO dessa operação ali, mas que responde para o conselho da MAPA Parque. Cara, que show! É incrível a gente ver assim, porque você gosta disso. Sim. É esse que eu vejo que é o principal propósito da gente trazer aqui, porque as histórias que a gente vai tendo desde a infância vão conduzindo a gente a alguma coisa de credibilidade ou não. Então, no caso da Imobtech, eu vejo que é realmente um dom, é uma iniciativa que já vem de dentro. Aí, como você está dentro, como você já tem uma história bacana, com certeza são pensamentos sempre positivos para isso, e que é assim, é o bem, né, ali. É isso, eu acho que esse é o objetivo de compartilhar. Né? E a gente tá passando um momento muito complicado, né? Porque assim, essa ideia é uma ideia que vai
vai contra, assim, né? O mercado não tá muito com essa percepção. E a gente tem dificuldade, porque assim, eu não tenho concorrentes, né? Se a gente tem concorrentes, os concorrentes ajudam a abrir o mercado, Perfeito. né? E nós estamos encabeçando essa briga aí sozinho, encabeçando, puxando isso daí. Então tem dia que você tá triste, né? Dá vontade de ir embora, mas eu sempre fico motivando o nosso time lá, né? Para falar, olha, nós vamos chegar no momento em que isso vai virar um movimento muito forte. E nós estamos trabalhando para isso, para criar esse movimento, sabe? O movimento de fazer o corretor um empreendedor, de ele ter noção clara do papel dele na sociedade, dele saber que ele tem que criar um CNPJ, que trabalhar de forma regular, né? E que ele tem o apoio nosso ali. Então, talvez assim, o grande desafio, Manuel, que eu fico pensando é que como corretor, muitas vezes ele vem para o mercado imobiliário por necessidade, pode ser que no começo ele também pense que aquilo é só uma transição. E aí, como que ele vai abrir um CNPJ, regularizar se você está transicionando? A gente pode talvez fazer uma comparação, né, com um aluguel. Por que a pessoa vai comprar um imóvel se ela está passando pela cidade? Não justifica ela, passando pela cidade, adquirir um imóvel. Ela vai querer alugar, ela vai querer entender aquilo. Sim. Talvez, assim, a percepção hoje do mercado imobiliário e dos corretores, eles estão melhorando também. Sim. Os corretores eles já estão começando a ter orgulho de ser corretor, já estão entendendo que corretor pode se ganhar muito mais, às vezes, do que um juiz e não precisa de... não sei, estudar tanto. Então, esse movimento também está acontecendo e talvez essa nova geração de corretores que vão se adaptar melhor à Imobtech. E tem um gatilho aí que também, isso que você falou faz todo sentido. Você tem um gatilho aí que eu fico insistindo e batendo muito nisso, que é o seguinte, independente se ele está lá de passagem, ele é um empreendedor. O corretor de imóveis, por si só, se ele está no início, no meio, no fim, ele é um empreendedor. Ele pode, às vezes, não dar certo naquela profissão. Ele pode não dar certo em vender imóveis. Mas aquele cara que entrou, mesmo que sem muita opção, ou aquele que já foi de forma muito consciente, né? E o Ricardo Martins, ele fala muito disso, né? Não é plano B, né? Tem que ser o plano A, porque você tem que estar consciente, você tem que estudar e tudo mais. Mas para aquele que não tem ainda muita certeza, ele tem que ter uma única certeza. Ele é empreendedor. E dando certo ou não naquele negócio, ele é um empreendedor, ele precisa... E o empreendedor, ele precisa se revertir, né, das suas armas. E uma das armas é o CNPJ. Uma das armas é o CNPJ. Por quê? Porque hoje, a maioria das empresas, até para executivos, né, para colaboradores, remuneram via PJ. Né? As pessoas que têm os melhores salários e tudo mais, né? Com essa possibilidade. Eu te falo que, assim, que esse é um movimento sem volta. Sim. Né? A questão da empresa é um movimento que todo mundo ganha sendo PJ. O colaborador ganha, todos ganham. E esse já é uma tendência. Nossa, da nossa empresa já é assim. A gente já tem colaboradores que trabalham em outros estados e que são remunerados como PJ. Inclusive... para isso. Mas, enfim, uma pergunta final, assim, para mim, né? Porque será que já foi 1 hora? 1 hora já? Então, o papo foi muito show. Muito o show mesmo. O tributo é chato, mas esse foi bom, né? Eu gosto de saber, assim, porque eu vejo que você tem brilho no olho. E é isso que me... e torna leve, né? É isso que faz as coisas leves. Porque, querendo ou não, qualquer coisa pode ser bacana, desde que seja falado com intensidade e desde que seja verdade. E você exprime verdade naquilo que você diz. Obrigado. Então, super bacana. E aí eu queria saber o seguinte. A gente estava falando dessa questão do corretor ser um empreendedor. Eu concordo totalmente em gênero, número e grau. Mas a gente também falou de, às vezes, ser um mercado de transição. Então, eu vou lá, eu entrei como corretor, fiz um cadastro na Imobtech, comecei a acionar aquilo, as notas fiscais, comecei a acionar todos aqueles benefícios ali da plataforma e tudo mais. De repente, eu entendi que eu fui chamado para ser diretor em uma outra empresa que não tem nada a ver com imobiliária, mas que eu também vou ser remunerado como PJ lá.
a Imobtech, ela vai deixar de ser a minha empresa porque eu saí do mercado imobiliário, ou eu posso ter aquilo e adaptar e dar uma continuidade? Vocês vão ter que mudar a plataforma. Como que funciona isso? Vocês já chegaram nesse ponto de pensar ou ainda não? Nós já chegamos, sim. A plataforma, ela atende a outras profissões também, né? E segmentos, né? Tá. Nós criamos uma plataforma muito abrangente. O que nós fizemos foi segmentar. Então, hoje, a nossa comunicação, o nosso marketing, todo o nosso esforço é para corretores de imóveis. Mas eu posso atender outros profissionais. Se chega esse profissional até nós atendemos, mas eu não vou atrás. Eu estou hoje setado, né? e segmentado para atender corretores de imóveis, né? Então, esse corretor que às vezes mudou, né? E não só o corretor, porque todas as vezes que a gente vai apresentar esse projeto nas imobiliárias, geralmente as imobiliárias têm lá os colaboradores da área administrativa, financeira, comercial, marketing, né? Que às vezes é PJ. A gente atende também esses colaboradores, ou seja, a gente está atendendo um ecossistema imobiliário em que eu posso também ajudar esses profissionais. O nosso projeto é lá na frente poder também ir atingindo outros players do mercado imobiliário, como, por exemplo, engenheiros, os arquitetos, todos esses players que contribuem para o mercado imobiliário. Agora, nós estamos com um foco muito forte no corretor, né, para atender essas necessidades, e na imobiliária trazendo todas essas soluções. Mas a nossa plataforma atende também esses outros segmentos. É o que falou, a hora que ficar famoso ali na imobiliária, vai fluir mesmo, né? Vai. Com certeza. Não tem porquê, porque realmente solução maravilhosa isso aí. Com certeza absoluta. E a gente acredita que o ramo imobiliário é o maior ramo econômico do mundo. Sim. Então, estando nele... Eu participei esqueci o nome do evento aqui lá em São Paulo, da Connect Mob. Sei. E eu vi uma palestra lá que eu fiquei, assim, é um negócio muito óbvio, mas que, para mim, a hora que eu vi aquele negócio lá, eu falei assim, nossa, que interessante, né? Legal. Que é assim, ó, o mercado imobiliário, ele consolida todo o resto. Porque assim, ó, Marcos, vocês estão muito bem lá, você está ganhando dinheiro e tudo mais, o que você vai fazer com essa remuneração? No final do dia, você vai investir em algum ativo. Então, o cara é industrial, ele é um prestador de serviço, ele está lá no segmento de mineração e tudo. No final do dia, ele vai investir no mercado imobiliário. Ele vai comprar um imóvel, ele vai comprar para renda, ele vai comprar para melhorar o seu status ali de moradia e tudo mais. Então, o mercado imobiliário, ele consolida todo o resto. Então, isso é muito interessante, né? Assim, é um negócio óbvio, mas quando a gente começa a olhar isso, não, realmente, esse negócio é um negócio muito promissor, né? E é um mercado muito abrangente, né? Muito abrangente. Tudo que a gente faz para o mercado imobiliário. É o que a gente fala, você vai comprar uma mesa, você vai ter que colocar em algum lugar que pertence ao mercado imobiliário. E assim por diante, qualquer coisa é feita para o mercado imobiliário. E é o mercado que demanda muito capital também, né? Porque tanto para quem vai construir, né, para as incorporadoras, ela precisa de capital, como para quem vai comprar, também precisa de capital. Então, por isso que as políticas, né, econômicas influenciam tanto nesse mercado. Por quê? Porque é um mercado altamente demandante de capital. Tanto para quem vai construir o imóvel para disponibilizar para venda, como para quem vai comprar. Todos eles precisam de capital. Show. Então, se a economia não vai bem, se as taxas de juros, né, que agora a gente está vendo uma tendência de alta e tudo, isso prejudica o mercado. Por isso é tão importante, e os players do mercado imobiliário sempre ficam muito preocupados com essa questão política e econômica, porque influenciam diretamente o mercado, né? Não, mas show de bola. Ó, foi super elucidativo, educativo, e uma gratidão enorme. Super leve, divertido. Mas a gente conseguiu rir, né? Exatamente, isso aí. Mas muito show, viu, Manuel? Muito show. Gratidão mesmo por você ter compartilhado, gratidão por você ter investido esse tempo aqui para todo mundo aqui saber com certeza e sair muito melhor do que a gente entrou. Que legal, que bacana. Eu fico muito agradecido por vocês dois, por me receberem aqui, por ter feito o convite também, né? E por estar nesse movimento que é o movimento de melhorar o mercado, né? Eu tenho esse sonho, né, de melhorar o mercado, de ter aí os clientes, né, corretores de imóveis conscientes, né, regular, né?
E se Deus quiser, nós vamos juntos cumprir os nossos objetivos aqui, os nossos propósitos, né? Eu espero ter ajudado aí com alguma informação, com alguma contribuição aí também para todos. Com certeza. Com certeza. Já fala como é que entra em contato. É só pelo Instagram, para o pessoal já começar? Sim, tem um Instagram, né, que é Imobtech Brasil. Né? Então você entra lá, tem conteúdo bacana aí que a gente está produzindo também para ajudar também ali os corretores, né? Legal. E a partir dali do Instagram você tem os nossos acessos todos lá na bio. Show demais. Obrigada, viu? Obrigado vocês, pessoal. Bom demais. Gente, um abraço. Tchau.